Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área mais uma vez e continuamos online. Pessoal, vê bem, a gente hoje vai fazer a correção de alguns exercícios, tá bom? Então eu vou lançar aí algumas perguntas, vou dar um tempinho dentro do vídeo para vocês tentarem responder, vocês dão uma pausa aí para tentar responder e aí depois a gente vai responder essas questões, trabalhando questão por questão, tirando as dúvidas e chegando na conclusão das respostas, beleza? O tema das aulas que a gente teve foram temas relacionados à introdução aos estudos de história. Então é esses trabalhos aí, é esses assuntos aí que a gente vai ver, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, vamos então começar a responder as questões, tá? Então eu peço que vocês abram o livro de vocês e a primeira questão, ela se encontra aí na página 18. Vamos responder a primeira questão da página 18, beleza? Vamos nessa. Bom, a questão diz assim: é pela memória que se puxa os fios da história. Ela envolve a lembrança e o esquecimento. Sim, a memória é o segredo da história, o modo pelo qual se articulam o presente e o passado, o indivíduo e a coletividade. O que parecia perdido logo se revela presente, vivo, indispensável. Bom, nessa questão aí nós temos duas alternativas aí para trabalhar, né? A gente vai ver a questão A e a questão B aí desse primeiro quesito. Vamos ver o que é que pergunta a questão A. Você concorda com o autor quando ele afirma que a memória é o segredo da história? E aí ele pergunta também o porquê. Bom, vocês já devem ter percebido, né, que isso é uma pergunta de questão individual, então essa resposta ela é individual. Mas, dentro do que a gente já estudou, você tem que observar que quando falamos de história, né, falamos sim de relembrar, de reconstituir, de reconstruir memórias. Memórias de uma sociedade, memórias de indivíduos. Então, sim, né, é correto afirmar de que a memória é o segredo da história. E o porquê está relacionado justamente à questão do objeto do estudo da história, que é o tempo, né? Quando falamos em memórias, quando falamos em relembrar o passado, falamos também que isso aí nos ajuda a entender o presente, como nós vimos. E isso também nos ajuda a tentar construir um futuro melhor. Então toda essa questão de tempo, ela passa sim pela reconstituição de memórias, ou seja, pela reconstituição de coisas que já passaram. E sempre lembrando, né, que essas memórias são reconstituídas a partir de fontes, como a gente já viu, que é a fonte escrita, a fonte oral, a material, a imaterial, entre outras. Vamos para a letra B. Como você definiria a história? O que essa disciplina nos ajuda a entender? Bom, como nós vimos, história é uma ciência, e uma ciência da área das humanas, ou seja, é uma ciência que se preocupa em estudar o ser humano. Nesse caso, a história se preocupa com as ações do ser humano ao longo do tempo, sempre levando em consideração as características de cada período. Ela, como ciência, nos ajuda a entender o mundo que está ao nosso redor, sendo levado em consideração os eventos do passado, do presente e do futuro, ou seja, do tempo, como já foi falado. Dessa forma a gente consegue estudar melhor e entender melhor as coisas relacionadas ao ser humano. A gente consegue perceber aí as mudanças e as permanências, a gente consegue perceber aquilo que se constrói ou aquilo que se repete. De maneira geral, a gente consegue entender o ser humano de uma forma mais ampla, obviamente aliado a outras ciências, aliado a outras fontes de saber, mas a história ela tem essa preocupação com os acontecimentos do ser humano ao longo do tempo. Então, a gente vê que história é uma ciência e ela nos ajuda a entender como o ser humano viveu, vive e até mesmo viverá ao longo do tempo, ao longo da sua jornada. Beleza? Essa daí foi tranquilo. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: tendo em vista os tipos de fontes históricas existentes, complete corretamente as lacunas. A primeira diz assim: a gravação de uma entrevista com um morador antigo contando a origem e a história do seu bairro é um documento de que tipo de fonte, né? De fonte, qual tipo de fonte? Bom, quando a gente fala em gravação,
né, a gente fala aí que provavelmente alguém contou, né, essa história e alguém ouviu. Então essa história ela foi transmitida, mesmo que gravada, ela foi transmitida de maneira oral, de maneira falada, ou seja, essa fonte é uma fonte oral. Tranquilo, né? Então vamos para a letra B. Os diários do ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas são documentos de fonte? Bom, quando a gente fala em diário, a gente fala aí de uma fonte escrita. Então a gente relaciona isso a um documento, né? Uma fonte oficial, a uma fonte escrita, sei lá. Então a gente pode dizer que isso é uma fonte documental, beleza? Então falou aí em fontes escritas, uma carta, né? Um diário, nesse caso, a gente está falando de fonte documental. Bom, vamos ver a letra C. Um cartão postal da cidade do Recife nos anos 1920. É um documento de fonte. Bom, meu povo, para quem não sabe o que é um cartão postal nada mais é do que uma foto, né? Antigamente, antes de popularizarem aí as fotografias como a gente tem hoje inclusive, né, qualquer celular tem câmera, então hoje é mais fácil de registrar tudo, mas antes, quando isso não era normal, era comum, por exemplo, quando alguém viajar, ou quando alguém viajasse, na verdade, né, chegasse lá na região, tipo, foi para o Rio de Janeiro, então fui visitar tal ponto turístico, então ali na região, e inclusive tem até hoje, só com menos força do que antes. E ali naquela região, pessoas vendiam fotos, né, das paisagens locais, principalmente das paisagens turísticas. E essas fotos as pessoas que viajavam compravam e normalmente mandavam, né, para parentes, para amigos, para mostrar onde é que eles estavam. Essas fotos já estavam tiradas, né? E aí a pessoa registrava atrás e enviava a carta para os seus parentes e amigos que ficaram de onde ele veio, mostrando aí onde ele está. Então era muito comum antigamente a ideia de mandar cartão postal. Mas como eu falei para vocês, cartão postal nada mais é do que uma foto, tá? Então se é uma foto, é um material que a gente pode ver. Então de maneira bem simples, lembrando aquele trabalho inclusive que a gente fez com fotografia, cartão postal é uma fonte visual. Fácil, fácil também. Vamos para a letra D. Uma roupa de batismo utilizada por vários integrantes de uma família é um documento de fonte bom. Meu povo, quando a gente fala em objetos, né, nesse caso roupa, a gente fala de fonte material. Aí você pode dizer, professor, mas o cartão postal também não é um objeto? Mas ali o que a gente está focando é o que está ali revelado na foto, por isso é uma fonte visual. Neste caso aqui, o objeto em si é o que nos ajuda a reconstituir a história. Então a gente está falando de uma fonte material, beleza? Para finalizar, vamos ver aqui a letra E. As mudanças típicas, as danças típicas do sul do Brasil são documentos de fonte V. Quando a gente fala em dança, música, são coisas que a gente não pode tocar, mas são coisas que nos ajudam a entender ali a história daquele local. Quando a gente, por exemplo, vê uma manifestação cultural como uma dança tipo frevo, né? Como uma dança com luta tipo a capoeira, ou quando a gente vê qualquer outra expressão cultural com dança, com música ou com coisas do tipo, a gente consegue ver um pouco da história daquele local e daquele grupo ali nessas expressões. Só que essa daí a gente não pode tocar, a gente pode dançar, a gente pode cantar, mas não pode tocar nesse negócio. Então isso aí não é uma fonte que se toque, digamos assim, como a roupa, que é uma fonte material. Então quando a gente fala de fontes que estão ali, mas que a gente não pode pegar, ou seja, não são materiais, também simplesmente a gente reconhece como fontes imateriais. Beleza? Facinho também. Então falou em dança, falou em música, falou em expressões artísticas dessa forma, a gente pode considerar como fonte imaterial. Beleza? Vamos para a próxima questão. A gente agora vai para a página 19, que é a questão 3, que fala o seguinte. Ela diz, leia atentamente o texto a seguir. A história nova ampliou o campo do documento histórico. Ela substituiu a história, fundada essencialmente nos textos, no documento escrito, por uma história baseada numa multiplicação de documentos, escritos de todos os tipos, documentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos orais, etc. Uma estatística, uma curva de preço, uma fotografia, um filme ou, para um passo mais adiante, um pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto, são para a história nova documentos de primeira ordem. Aí a questão continua dizendo, o principal meio de acesso ao passado são os documentos.
Para se informar a respeito dos acontecimentos, os historiadores buscam diversas fontes de pesquisa, que, como o texto aponta, foram ampliadas ao longo dos anos. De acordo com isso, e com os assuntos abordados nesse capítulo, explique o que são fontes históricas e cite exemplo de algumas delas presentes no seu dia a dia. Observação: podem ser fontes escritas, orais, visuais, referências à cultura material, dentre outras. Então vamos lá, um tempinho aí para você tentar responder essa questão. Bom, essa questão aí tem duas coisas para fazer. Primeiro, dizer o que são fontes históricas. E segundo, dar exemplos. Bom, como a gente viu, fontes históricas são materiais que fornecem ao historiador informações acerca do passado. E como a gente já viu também, elas são de vários tipos. Elas podem ser escritas, como jornais, revistas, cartas. Elas podem ser orais, como entrevista, como por exemplo alguém que conta uma história propriamente dita. Elas podem ser materiais, como objetos, como roupa, como utensílios, entre outras coisas. E ela pode também ser imateriais, como músicas e danças, como a gente viu na questão anterior. Bom, então para fechar essa questão, aproveita também e dá uma olhadinha aí em fontes históricas que tem no seu dia a dia. Talvez aí você consiga cada vez mais observar como a história é contada pelas coisas que também estão ao seu redor. Mas vamos para a próxima questão. Agora a gente vai para a questão 4 da página 19, que diz o seguinte: a história da humanidade tem alguns milhares de anos. Seria impossível contar ou lembrar tudo tal como aconteceu. A história faz uma seleção de fatos e acontecimentos, e o historiador procura interpretá-los, dar-lhes um sentido ou uma explicação. O passado é reconstruído a partir da memória escrita, oral ou material, sendo fruto da seleção organizada e por critérios estabelecidos pelo historiador. Portanto, é apenas uma das muitas versões possíveis de um mesmo acontecimento. Podemos afirmar que existe verdade absoluta na história? Justifique sua resposta. Bom, vamos dar um tempinho aí para você pensar. E aí, conseguiu descobrir qual é a resposta? Bom, segundo essa ideia, poderíamos dizer que não, pois a história possui diversas versões. Então a gente poderia aí perceber que essas diversas versões, muitas vezes, elas se associam ao fato em si, mas que algumas dessas versões muitas vezes também tentam distorcer o fato. Então, um bom estudante de história sempre procura verificar os fatos com atenção e ver se realmente os pontos de referência têm coerência, para assim chegar na história mais próxima da verdadeira possível. Bom, a próxima questão que a gente vai ver, ela vai estar lá na página 24 e será a primeira questão dessa página, que diz o seguinte: quanto tempo dura o dia e a noite? O que demora mais a passar? 5 minutos na praia ou 5 minutos na cadeira do dentista? Em que horário você tem fome? Qual é a data mais importante da sua vida? Essas questões se referem a tempos diferentes, e cada um deles é percebido de uma determinada maneira. Sabendo disso, responda. Letra A: por que os seres humanos passaram a marcar o tempo? E letra B: todas as sociedades possuem o mesmo calendário e marcam o tempo da mesma maneira? Explique. Bom, vamos dar um tempinho para você pensar sobre isso. Chegaram nas respostas? Vamos ver a letra A. Bom, por que os seres humanos passaram a marcar o tempo? De maneira geral, para que a gente possa organizar melhor nossas atividades do dia a dia e também construir uma noção de tempo, né? Para que a gente possa aí entender e organizar melhor o que vai se passar no nosso dia a dia, o que já se passou, para poder inclusive estudar melhor, e o que se passará. Então a gente consegue organizar melhor as coisas referentes ao tempo quando a gente começa a marcar o tempo. E a segunda pergunta é se todas as sociedades possuem o mesmo tipo de calendário e marcam o tempo da mesma maneira. E a resposta é não, porque cada povo tem suas características próprias e passam a marcar o tempo e organizá-lo de acordo com a sua própria cultura e seus próprios costumes. Portanto, a marcação do tempo pode variar sim, inclusive a sua expressão, que é o calendário, que também vai variar de cultura para cultura. Vamos agora dar um pulo para a página 27 e olhar aí uma questão de vestibular. Olha só, vamos ver se a gente consegue fazer. A questão ela diz o seguinte, página 27, primeira questão. Leia o trecho a seguir. O historiador é uma peça fundamental em todos os tipos de cultura.
Ele retira e preserva os tesouros do passado, interpreta a história, aprofunda o conhecimento do presente. Um povo sem história e sem o historiador é um povo sem memória. É o que diz o texto. Sobre a arte de escrever a história e sobre o trabalho dos historiadores, assinale a alternativa correta. Vamos ver as alternativas. Letra A. Os fatos do passado pesquisados pelo historiador são apresentados de forma definitiva, pois a história nunca muda. Letra B. O trabalho do historiador se resume em coletar dados exclusivamente oficiais, colocá-los em ordem cronológica e descrevê-los. Letra C. O historiador não é um ser neutro. Ele sofre as influências de sua época. Por isso, o pesquisador da história não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas. E letra D. Como o historiador muitas vezes trabalha com material produzido há vários séculos, sua interpretação do passado não sofre nenhuma interferência do presente. Então vou dar um tempinho aí para você pensar e vamos ver se acerta. Vamos lá? Bom, e aí? Chegaram à resposta? Vamos ver alternativa por alternativa. Vamos ver a letra A. Os fatos do passado, pesquisados pelo historiador, são apresentados de forma definitiva, pois a história nunca muda. Bom, sempre que a gente vê numa questão aí palavras como absoluta, definitiva, palavras que fecham a ideia de maneira geral, normalmente elas estão erradas. Nesse caso, não é essa a questão verdadeira, pois o historiador ele não fecha de forma definitiva e a história, ela sim, tem suas variações. Vamos ver a letra B. O trabalho do historiador se resume em coletar dados exclusivamente oficiais, colocá-los em ordem cronológica e descrevê-los, como foi dito anteriormente. Sempre que tem uma palavra que fecha a ideia, como por exemplo a palavra exclusivamente, né, a gente percebe que tem um erro, mas vamos ver qual é o erro dessa. Quando diz exclusivamente oficial, parece que o historiador ele só se preocupa com um tipo de fonte, onde na verdade o historiador se preocupa em ver várias fontes. Então não tem uma exclusividade de fontes, mas na verdade um conjunto de fontes que vai ajudar a entender. Isso por si já deixa a questão errada. E depois ele diz, colocar em ordem cronológica e descrever, ele pode até fazer isso, mas só que ele também faz coisas além disso, como por exemplo analisar. Vamos ver a letra C. O historiador não é um ser neutro. Ele sofre as influências de sua época, por isso o pesquisador da história não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas. Essa questão ela vai contrária às demais, que pretendeu aí fechar a ideia. Nesse caso, realmente o historiador ele não é um ser neutro. Como uma pessoa que também vai observar os fatos, normalmente ele vai pegar os pontos que mais lhe chamou a atenção, e isso vai ser sempre tendencioso. Ele sofre a influência de sua época sim, como qualquer outro indivíduo que vai analisar aquelas coisas ali a partir do momento em que vive. E por isso o pesquisador ele não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas, pois a história, como foi dito, ela também pode variar de tempo a tempo. E aí por fim a letra D, que diz o seguinte: como o historiador muitas vezes trabalha com material produzido há vários séculos, sua interpretação do passado não sofre nenhuma interferência do presente. Sofre sim, como a gente viu. Inclusive, a interpretação ela também vai variar de acordo com o tempo em que for estudado o determinado assunto. Então, essa questão aí, a resposta correta é a letra C. E aí, você acertou? Vamos para a próxima. Vamos agora para a página 28, questão 4, que diz o seguinte: a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbio, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquina. Isso é uma frase de Ferreira Goulart. No que refere ao fato histórico e à produção do conhecimento histórico, é correto afirmar que a. O fato histórico não tem que ser necessariamente um grande acontecimento, ele também se faz no cotidiano das pessoas. B. A missão do historiador é, a partir dos documentos primários, estabelecer os fatos históricos e estudá-los em sua linearidade. Letra C. O trabalho do historiador é mostrar os fatos como realmente ocorreram, não cabendo uma abordagem crítica. E letra D. A nova história tem se preocupado, basicamente, em gerar uma produção histórica baseada na exaltação de grandes heróis e seus feitos. Vamos ver se você acerta? Então vou dar um tempinho para você pensar.
Bom, vamos ver qual é a questão certa? A letra A diz o seguinte: o fato histórico não tem que ser necessariamente um grande acontecimento. Ele também se faz no cotidiano das pessoas. E tá aí já a resposta correta. A frase em si lá em cima já diz isso. É só questão de interpretação. Mas do ponto de vista histórico é verdade. A história não é feita só pelos grandes acontecimentos, mas todos os fatos que ocorrem, inclusive os fatos cotidianos, são também fatos históricos. Beleza? Então essa foi fácil. Não precisou nem ler demais. A questão correta é a letra A. Mas vamos ver as outras questões também. A letra B diz o seguinte: a missão do historiador é, a partir dos documentos primários, estabelecer os fatos históricos e estudá-los em sua linearidade. Bom, na verdade, não só a partir dos documentos primários, e de vários outros também. E pode-se observar também até a questão da linearidade, mas normalmente gostamos de ver também os vários pontos de vista, dando uma abrangência maior aos estudos. Vamos ver a letra C. O trabalho do historiador é mostrar os fatos como realmente ocorreram, não cabendo a abordagem crítica. Bom, sim, o historiador ele pode realmente descrever aí os fatos, mas cabe a ele também a abordagem crítica. E a letra D. A nova história tem se preocupado basicamente em gerar uma produção histórica baseada na exaltação de grandes heróis e seus feitos. Como a gente viu na questão anterior, na verdade, a história nova tem se preocupado com as mais variadas fontes e as mais variadas questões, levando em consideração também o cotidiano, não só os grandes acontecimentos e os grandes feitos. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão 5, que diz o seguinte: a história é marcada por continuidades e descontinuidades, que mostram as dificuldades encontradas pelos homens na sua luta para construir sua cultura. Para compreender esse processo, ou melhor, para compreender esses processos, o historiador deve considerar que, vamos ver, letra A. Cada cultura é um reflexo das suas vontades e das necessidades individuais dos povos, sendo importante destacar que as conquistas materiais determinam mecanicamente a maneira de sentir e pensar. Letra B. Os processos históricos são um conjunto de comportamentos que se repetem, criando cultura com estruturas semelhantes. Letra C. A análise dos fatos históricos exige critérios teóricos e metodológicos para que se possa ter uma melhor compreensão do que aconteceu. Letra D. A história é um conjunto de fatos que jamais se repetirão, em que o papel das grandes personalidades merece destaque especial, para que se chegue a uma verdade definitiva. E letra E. Os povos produzem sua história determinadas pelo seu desejo e pelas suas necessidades, ou pelos seus desejos e pelas suas necessidades, mas não conseguem se libertar do domínio das forças da natureza. Vamos ver aí qual é a questão correta, beleza? Mas antes eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensa aí. Bom, vamos ver a letra A. Cada cultura é um reflexo das vontades e das necessidades individuais dos povos. Tá, beleza, vamos seguir. Sendo importante destacar que as conquistas materiais determinam mecanicamente a maneira de sentir e pensar. Meu povo, quando diz que determina mecanicamente, parece que as coisas que existem, elas já vão ser fator decisivo para o que vai acontecer. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que, na verdade, as coisas podem variar de acordo, inclusive, com o indivíduo e de acordo com vários outros fatores, como, por exemplo, o momento e a interpretação de cada coisa. Então, apesar da complexidade, dá para perceber que quando diz que determina mecanicamente a maneira de sentir e pensar, isso aí já dá um erro em si na questão. Beleza? Vamos ver outra questão. Os processos históricos são um conjunto de comportamentos que se repetem, criando cultura com estruturas semelhantes. Vê bem, até que realmente percebemos aí, ao longo do estudo da história, conjuntos de histórias e comportamentos que se repetem ou se assemelham, na verdade. E tem sim culturas semelhantes, mas isso não é uma abrangência geral, isso não é regra, não é para todos. A gente vê aí histórias que realmente são muito diferentes umas das outras e culturas aí que não se assemelham em basicamente nada. Então essa ideia mais abrangente aí, que os processos históricos são sempre, né, dá uma ideia de que são um conjunto de comportamento que se repete e criam cultura semelhante, né, de estrutura semelhante, de maneira generalizada não tem como ser não, porque as culturas variam e os fatos e os acontecimentos históricos variam de acordo com o tempo e com a cultura, como a gente viu. Apesar de que alguns têm algumas semelhanças, mas não, elas não são
determinadamente iguais, beleza? Vamos para a próxima. A análise dos fatos históricos exige critério teórico e metodológico, para que se possa ter uma melhor compreensão do que aconteceu. Bom, pessoal, a questão verdadeira aí é essa, né? Realmente, quando você vai estudar história, você precisa ter um critério teórico e metodológico, ou seja, tem que ver como você vai estudar isso direitinho para que se possa ter uma melhor compreensão do que aconteceu. Essa aí é a questão verdadeira. Vamos ver o que é que tem de errado na D. A história é um conjunto de fatos que jamais se repetirão, em que o papel das grandes personalidades merece destaque especial para que se chegue a uma verdade definitiva. Bom, a ideia de que jamais se repetirão, ela pode aí ser uma ideia questionada. É a ideia de que o foco é só em personalidades especiais, o foco especial em algumas personalidades. Percebemos aí em questões anteriores que não, né? A questão também do povão mesmo, né? Das questões do dia a dia, também são importantes para o estudo da história. E a ideia de se chegar a uma verdade definitiva não é um foco do estudo de história. Talvez as religiões aí elas tenham esse foco, mas não na ciência e necessariamente não na ciência histórica, beleza? Então vamos aí para a letra E. A letra E é a seguinte: os povos produzem suas histórias determinada pelos seus desejos e pelas suas necessidades, mas não conseguem se libertar do domínio das forças da natureza. Muito pelo contrário, até mesmo no estudo de geografia, você percebe que o ser humano, ele colocou a natureza sobre as suas vontades, fora outros detalhes aí relacionados à questão de um determinismo mais absoluto, digamos assim, por parte da construção da história. Então esse daí também não é uma questão que tem uma construção correta aí na sua estrutura, beleza? Então vamos para a próxima questão. Vamos aí para a página 29, questão 7, uma questão de Enem. Os 4 calendários apresentados abaixo mostram a variedade na contagem do tempo em diversas sociedades. Então você tem aí o calendário ocidental, gregoriano, que é o que a gente usa. A gente tem o calendário islâmico, que já foi falado em algumas aulas. Temos o calendário judaico, que também já falamos e citamos em algumas outras aulas. E temos aí o calendário chinês, um bastante antigo e conhecido. Cada uma das imagens aí traz símbolos e uma descrição mais ou menos da referência desses calendários. E aí vem a pergunta. Com base nas informações apresentadas, podemos afirmar que: letra A. O final do milênio 1999-2000 é um fator comum às diferentes culturas e tradições? Letra B. Embora o calendário cristão seja hoje adotado em âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendários próprios? Letra C. O calendário cristão foi adotado universalmente porque, sendo solar, é mais preciso que os demais? Letra D. A religião não foi determinante na definição dos calendários? E letra E. O calendário cristão tornou-se dominante por sua antiguidade? Vamos ver. Mas antes de responder, vamos dar um tempinho para vocês. Pensa aí. Bom, vamos para a análise das questões. A letra é a seguinte: o final do milênio 1999-2000 é um fator comum às diferentes culturas e tradições. Como cada um tem sua própria forma de contar o tempo, a gente percebe que essa questão aí do milênio, da virada desse milênio, ela tem diferentes perspectivas. Inclusive, a referência aí dos calendários, elas também são diferentes. Por exemplo, quando você vê aí o calendário chinês, eles sempre se preocupam aí com o animal referente ao ano, né? O ano do coelho, o ano do dragão, né? E cada cultura aí ela vai ter sua importância cultural em relação ao seu calendário. Então, na verdade, esse entendimento aí de momentos de virada de milênio, coisas do tipo, eles vão variar de cultura para cultura, beleza? Letra B. Embora o calendário cristão seja adotado em um âmbito internacional, cada cultura registra seus eventos marcantes em calendário próprio. Sim, percebemos sim que o calendário ocidental, né, o calendário cristão é uma referência, mas percebemos aí, inclusive na imagem, que cada cultura tem suas próprias referências e seus próprios calendários. Então a resposta correta é a letra B. Vamos ver a letra C. O calendário cristão foi adotado universalmente porque, sendo solar, é o mais preciso que os demais. Na verdade, a gente percebe aí que a grande influência do uso do calendário ocidental é pela própria força ocidental mesmo, e que tem como base aí o cristianismo, que leva aí como base o calendário. Então é o calendário de maior influência, tá? Por isso que ele exerce aí essa adoção de uma maneira mais universal. Mas não é pela relativa precisão dele não, beleza? Vamos aí para a letra D.
A religião não foi determinante na definição dos calendários, muito pelo contrário, vemos que é totalmente influenciadora da questão dos calendários. Então, letra D é errada. E letra E. O calendário cristão tornou-se dominante por sua antiguidade, também não por isso, até porque percebemos aí o calendário chinês bem mais antigo do que o calendário cristão. Então a referência ao calendário judaico também, por exemplo. Então a referência aí não tem a ver com a antiguidade, mas com influência, tá? A influência do cristianismo é muito grande em todo mundo, e isso no mundo ocidental, inclusive, de uma maneira mais direta, beleza? Então essa daí foi a questão 7 da página 29. Vamos para a última. A última questão é uma questão aí da Federal de Santa Catarina, que diz o seguinte: identifique se são verdadeiros ou falsas as afirmativas em relação às fontes históricas. Vamos ver a letra A. Apesar de existir vários tipos de fonte disponíveis ao historiador, as únicas realmente confiáveis são as escritas. Vamos ver aí se é verdadeiro ou falso. Pensa aí. Letra B. Uma vez que as fontes falam por si, não cabe ao historiador preocupar-se com o contexto das mesmas? Pensa aí. Vamos ver a letra C. Na análise das fontes, o historiador precisa estar atento aos critérios de quem produziu o documento. E letra D. Cabe ao historiador zelar pela preservação das fontes, sempre tomando os devidos cuidados ao manuseá-las? Bom, pensa aí. Vamos para as respostas. Letra A diz que, apesar de existir vários tipos de fonte disponíveis ao historiador, as únicas realmente confiáveis são as escritas, é isso? Bom, a gente viu que não, né? Portanto, que haja uma verdadeira investigação acerca dessas fontes, todas podem ser confiáveis. Então, a questão A está falsa. Letra B. Uma vez que as fontes falam por si, não cabe ao historiador se preocupar com a questão do contexto. Muito pelo contrário, o historiador precisa muito contextualizar para melhor interpretar o que ele está estudando. Então, a questão B ela é falsa. Vamos ver a C. Na análise de fontes, o historiador precisa estar atento aos critérios de quem produziu o documento. Com certeza, tudo ele tem que estar atento para poder reproduzir melhor o entendimento daquele assunto. Então, essa questão aí é verdadeira. E letra D. Cabe ao historiador zelar pela preservação das fontes, sempre tomando os devidos cuidados ao manuseá-la. Com certeza, a fonte histórica é a base para todo o estudo do historiador. Então, realmente, ele tem que preservar e tem que estar sempre atento aí nos cuidados com seu manuseio, beleza? Então, a D é a questão correta. Meu povo, é isso. Conseguimos ver aí algumas questões, tá, do nosso livro e vamos aí continuar nossos estudos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima!